você está no canal Amador, vamos aqui falar de mais uma leitura feita. Se trata do conto barra novela Lady Barberina, ou Barbarina, né, como vai dizer algumas traduções, do Henry James. Peguei o Henry James para ler naquele ensejo, né, do seriado Mansão, Residência, Casa Bly, algo do tipo, que ela é baseada aqui também nessa outra novelinha aqui, A Outra Volta do Parafuso, né? Como eu já li A Outra Volta do Parafuso, acho que faz uns 2 anos já. Aí eu fiquei com outra vontade de ler mais alguma coisa do Henry James. E eu só tenho, além da Outra Volta do Parafuso, só tenho esse aqui, né? Dessa edição. Então eu resolvi pegar pra ler. E assim, é uma outra pegada de história, sabe? Enquanto a gente tem Outra Volta do Parafuso aqui, uma história gótica, terror, barra psicológica ali interessante, aqui no Lady Barberina a gente vai ter como se fosse uma novela, um conto de costumes, vamos dizer assim, em que a personagem principal ele coloca como a Lady Barberina no título, mas eu não acho que ela seja a personagem principal aqui desse livro. Mas enfim, é questão de gosto, né? Ou questão de percepção. A gente já começa a história com um casal de americanos lá no Hyde Park, em Londres, né? Eles estão lá olhando, fofocando mesmo, né? Sobre a vida do povo, comentando sobre costumes, dizeres, vestes e tal, fazendo comparações entre um país e outro, né? É o Dexter Freer e a sua esposa. Lá aqui na página 12 ele fala, ó, pode-se dizer muito bem desde já que Dexter Freer e a esposa pertenciam à classe de americanos que vivem constantemente passando por Londres, possuidores de uma fortuna cujos limites eram perfeitamente visíveis de qualquer ponto de vista. Então eles vão ali falar, descrever as pessoas que estão naquele parque de modo bem minucioso, sabe? Apontando algumas características quanto ao casamento, quanto ao costume. Vai falar, por exemplo, do tal do Jackson Lemmon, que é um dos principais aqui da história, que é um americano, em que ele aparece também aqui nesse parque. Logo em seguida aparece mais um conhecido, que é o Dr. Feeder. O Dr. Feeder, ele é médico, ele está ali para um congresso nos Estados Unidos, né? Aliás, em Londres. Ele veio dos Estados Unidos para Londres. Na página 21 ele coloca, ó, vier a Londres a fim de participar de um congresso médico que naquele ano se reunia na capital britânica, pois seu interesse pela arte de curar não se limitava de forma alguma à cura dos pacientes, abrangia toda a forma de experiência. Era a primeira vez que ia ao Hyde Park, dispunha de pouco tempo para os contatos sociais. Mas, ao saber que se tratava, por assim dizer, de um espetáculo típico da vida inglesa, reservava conscienciosamente uma tarde para presenciá-lo. Para isso, vestira-se a capricho. Então você vê, né, uma coisa ali corriqueira para a vida de londrinos, estar no parque, passear ali, então ele já se predispõe. Então eles estão ali conversando junto com aquele casal de americanos, enquanto eles olham que tem quem está também ali naquele local, é o Canterville, Lady e Lord Canterville. É um grupo de uma família aristocrática ali da Inglaterra, em que a aristocracia, ou a imagem social e o papel social dessas pessoas são assim são coisas preponderantes, né, para a opinião das outras pessoas. Tanto que na página 24 aqui o Dexter Freer traça todo um panorama do quem foi o Lady, aliás, o Lord Canterville, né? Como ele surgiu, ele tem 12 filhas, entre a filha tem a Lady Barberina e tal, que essas filhas foram preparadas, sim, para depois ter bons casamentos e tudo isso, né? E logo em seguida, quem está junto deles é o Jackson Lemmon, como eu comentei. É conhecido do Dr. Feeder, né, que veio lá dos Estados Unidos, ele é americano também, e meio que se descobre que ele está ali puxando as asinhas ali para a Lady Barberina. Mas o povo comenta assim, não, mas ele é apenas um médico, né? Ele não vai ali, como é que fala, despertar o interesse na Lady Barberina. Porque aqui na página 26 ele comenta, ó, bem, aqui na Inglaterra você sabe, só chamam os médicos para receitarem, declarou Dexter Freer. A profissão não é o que se pode chamar de aristocrática, né?
Então, ele comenta aqui pro Dr. Feeder que aqui na Inglaterra eles acabam olhando o médico não como uma profissão de prestígio, sem muito glamour, né, como muitos apontam até mesmo nos Estados Unidos. E por o Jackson Lemmon estar tendo essa aproximação ali com a Lady Barberina, o povo eles já meio que olham que aquilo ali é um caso perdido, né? Enfim, depois a gente já começa ali a entrar, o narrador já pula para o Jackson Lemmon na tentativa que ele tem de conversar com os pais da Lady Barbelina, dos Canterville, de modo a pedir a mão, né? A pedir a mão dela em casamento, e a gente vai acompanhar aqui um capítulo inteiro sobre essa conversa, como se fosse uma entrevista de emprego praticamente, né? Então ela vai comentando com a Lady Carterville, ele vai comentando com a Lady Carterville as suas ideias, as suas propostas, as suas intenções para o casamento, né? Que trouxe ele ali para querer levar, inclusive levar a Lady Barberina para os Estados Unidos, que é uma coisa que a mãe dela olhou já de esguelha. Então, a gente vai acompanhar essa conversa e a gente já percebe aqui, por exemplo, que os Canterville ali, Lady Canterville e Lord, eles podem não ter muito dinheiro, né? Mas eles têm pose. Certamente eles têm pose. E quando o Jackson Lemmon fala, por exemplo, da renda dele, né, eles até desconfiam, porque, pô, ele é médico, ele tem toda essa renda lá nos Estados Unidos, eles até desconfiam. Tanto que eles propõem, inclusive, um dote. Um dote, assim, não dos muito baratos, né, para lidar com isso. Bom, em seguida, né, apesar ali das ressalvas, apesar ali dos momentos em que o Jackson Lemmon vai achar que ele não está conquistando, não está conseguindo, não vai conseguir, de fato, ele consegue casar com a Lady Barberina, mas acontecem umas coisas ali depois que vai acabar dando uma movimentação ali ao casamento, em que vai ter o realce dessas questões comportamentais entre Estados Unidos e Inglaterra, sabe? Enfim, eu não vou dizer muita coisa dessa história, porque quem se interessar, procurar ler. É uma história curtinha também. Só que assim, como eu disse, aqui ela tá junta do A Outra Volta do Parafuso. Quem já leu A Outra Volta do Parafuso e achou interessante, já pode ir ali com um certo gás em cima do Lady Barberina, né? Mas não se estranhe, porque o Lady Barberina, para mim, ele começa de uma maneira muito interessante, né? Como eu falei, aquele casal lá americano no parque, tendo ali aquela conversa, aquela observação do comportamento dos outros e tal. E assim, a tua própria escrita de modo mais minuciosa, uma escrita demorada, se demora ali naquele momento, naquele ato em que os personagens estão ali conversando, tal. Mas com o decorrer da história, parece que a história vai tendo uns cortes ali, uns cortes de tempo muito bruscos e enormes, em que já pula para 6 meses depois, e depois a história fica com a impressão que a história está correndo com os acontecimentos, a história corre com os acontecimentos, não há essa demora nas coisas, esse lado mais minucioso, sabe? Mas ela se demora nos atos ali eu não sei, passa a impressão que não sei se o próprio Henry James, no meio ali da construção da história e tal, não viu que não era aquilo, não sentiu que ia dar para continuar, viu que poderia desenvolver um romance, talvez, né? Tudo é possível. Onde que a história, ela soa muito cortada, vamos dizer assim, você não vê o desenvolvimento, porque a história começa num ritmo e termina no outro. Não sei se o próprio Henry perdeu a motivação, perdeu o gás na hora de escrever o próprio texto, né? Por causa o final fica meio brusco. Enfim, fica a dica aqui de um livro interessante, não deixa de ser também, né? Porque o Henry James, bem escrito, né? Vale a pena ler sim, né? Vale a pena. Acho que sempre é bom ressaltar esse tipo de
essa parte. Não vale a pena nem que seja para não gostar, né? Fica a dica aqui de um livro interessante, livro não, né? Um conto, uma novela interessante, né? E que eu acho que é facilmente encontrado nessas edições da editora Abril, né? Eu acredito que sim, a maioria da Lei Barberina que se encontra é nessa editora Abril, a não ser que você procure no original, né? Lá de Barberina, que foi lançado ali no finalzinho do século XIX, comecinho do século XX já. Bom, se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana e até a próxima.